Olá a todos, olá professora, bem-vindos ao nosso vídeo 2 do trabalho sobre MLP. Nesse vídeo a gente vai definir um pouquinho o que é o MLP, mas vai dar mais foco para a nossa implementação em Python do Multilayer Perceptron, destacando todas as nossas decisões, todos os nossos métodos, tentando passar linha a linha e dar o máximo de detalhes possíveis. Esperamos que vocês aproveitem e segue nosso trabalho, começando com o Victor. O MLP, ou Perceptron Multicamadas, é uma rede neural pertencente ao universo do aprendizado profundo. A ideia por trás desse algoritmo é simular o funcionamento do cérebro humano, tendo como unidade básica o neurônio, que funciona processando dados de entrada, produzindo uma saída baseada na soma ponderada de cada um dos seus dados de entrada multiplicados por seus determinados pesos, que denotam o nível de importância que cada um dos dados tem sobre a decisão final. Feita essa soma ponderada, o neurônio avalia se o resultado está acima ou abaixo de um valor limite e então decide se a saída é positiva ou negativa. O MLP é uma rede de neurônios. Esses neurônios estão divididos em camadas, sendo que a rede precisa ter, obrigatoriamente, uma camada de entrada, uma camada de saída e, no mínimo, uma camada escondida. No funcionamento desse algoritmo, cada neurônio de entrada recebe um conjunto de dados, e nas camadas seguintes, cada neurônio recebe a saída de cada um dos neurônios da camada anterior. Uma vez que o processamento chega à camada de saída, são calculados os erros em relação à saída esperada, e então acontece o processo de backpropagation, onde o processamento ocorre desde a camada de saída até as camadas anteriores, e os erros vão sendo corrigidos. O processo acontece várias vezes até que as saídas obtidas sejam próximas das esperadas e que seja possível utilizar a rede treinada para obter saídas com bom grau de confiabilidade a partir de dados diferentes dos dados do treinamento. Começar a explicar o algoritmo que foi desenvolvido pela equipe, vou começar falando do construtor da classe MLP. O construtor recebe como argumentos o número de neurônios da camada de entrada, o número de neurônios da camada de saída, número de neurônios em cada camada escondida, o número de épocas para o treinamento da rede e a taxa de aprendizado inicial da rede. Depois disso, são inicializados os primeiros atributos da classe a partir dos argumentos. E então são inicializados os arranjos que compreendem os pesos entre as camadas, os bias de todos os neurônios da camada escondida e da camada de saída, os vetores de ativação, representando as ativações de cada neurônio de uma camada, os deltas associados ao peso, com a finalidade de atualizar os pesos, os deltas associados aos bias, também com a finalidade de atualizar os bias, o vetor de erros gerados em cada época e o vetor de erros gerados pelo conjunto validação. É inicializada então a variável camadas, representando de maneira geral o MLP. Em seguida são atribuídos valores aleatórios entre 0 e 1 aos pesos e aos bias. São inicializados também os deltas com zeros e, por fim, são inicializados os vetores de ativações de cada camada com zeros. Olá pessoal, boa noite. Vou dar continuidade à apresentação. Vou mostrar um pouco do nosso código com a função de forward propagate e espero que vocês gostem. Aqui nessa função a gente tem então o método forward propagate, que vai propagar o sinal do neurônio de entrada até o neurônio de saída,
E aqui é importante lembrar que aqui sempre vai existir essa sequência da entrada para a saída, de forma linear, não tem ciclos, né? Isso que eu quero dizer dela ser linear. É, e não vai ser da saída para a entrada, que no caso isso é o backpropagation que vai propagar o erro. Só que aqui a gente, como eu disse, vai propagar os sinais da entrada para a saída, sinais de ativações. Então, aqui nessa função, a gente começa com a MLP as entradas, que a gente vai ter aqui o próprio vetor de entrada, as ativações. Aqui a gente tem o for, que a gente vai acrescentar o peso aos valores. Então, aqui a gente tem a soma ponderada, né? A gente multiplica a matriz de pesos pelas ativações da camada anterior. A gente aqui soma o bias, se ele podendo ser zero ou não. E aqui a gente calcula a ativação via sigmoide, né? E depois a gente salva essa ativação para usar no backpropagation, que vai ser retornada aqui nesse método. Também vou falar um pouco para vocês sobre o nosso método de matriz de confusão que a gente utilizou nesse modelo. Então aqui nessa função, a gente tem uma matriz de zeros, 7 por 7, né? Que é a quantidade de labels. Nesse for aqui, a gente vai passar pelas linhas e colunas da matriz, né? Então, a gente vai ter aqui o valor predito e o valor esperado de teste. E aqui a gente usa uma função do NumPy, que é o argmax, que vai pegar o maior valor que o modelo preveu para o caractere. Então, se a gente tem 7 caracteres, um modelo vai falar que tem mais certeza que vai ser o valor predito, e a gente também usou para o valor esperado. Então, conforme a gente passa por essa matriz e a gente tem o índice desejado e o índice predito, a gente vai somar mais um nesses espaços de linhas e colunas e vai ter uma matriz final que vai ser a nossa matriz de confusão. Vou mostrar um pouco para vocês aqui de um exemplo que a gente teve aqui. A gente tem uma matriz aqui 7 por 7, como tinha dito antes. A gente, nesse caso aqui, quando a gente rodou o modelo anteriormente, a gente teve 16 acertos e 5 erros. E aqui, na esquerda, a gente tem, como a gente sabe, na esquerda a gente tem os valores verdadeiros e os valores em cima, na vertical, são os valores preditos. Então, sempre que o valor verdadeiro for o mesmo do predito, foi que a gente teve acerto, né? Nesse caso aqui, a gente teve uma acurácia de 76%. 76%, a gente pode observar aqui alguns espaços com erros. E era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tentei explicar aqui num tempo curto. Era isso. Olá, eu sou Gustavo e dando seguimento na nossa implementação da classe MLP, nós chegamos no método backpropagate, que ele é basicamente o coração do backpropagation, né? O algoritmo de treinamento, visto que é onde de fato ocorre a retropropagação do erro tanto para a camada de saída quanto para a camada escondida da MLP. Então, ele foi implementado como um método que recebe como parâmetro a MLP, que é o objeto, e o erro, que foi gerado em determinada previsão por meio de um feed forward. E esse erro ele é representado como um array do NumPy. E ele tem 7 valores que representa o valor de ativação de cada neurônio, cada um dos neurônios da camada de saída, que são 7 no total. Então, começando o método, nós inicialmente fazemos o cálculo do delta minúsculo K, que é o termo de informação de erro, né? Que ele é dado a fórmula dele é dado pelo erro, que é o valor esperado menos o valor predito pela rede, e isso a gente faz vezes a derivada da função de ativação, que nesse caso é a função sigmoide, e isso em relação às ativações da camada de saída. Por isso, ativações na posição 2, que representa as ativações na camada de saída. Então, tendo calculado
o delta minúsculo K, nós podemos começar a iterar pelas camadas. E aqui a forma como foi feito, nós estamos iterando da camada de saída para a camada escondida, né? Então, basicamente, nós estamos percorrendo a MLP inversamente, né? Então, o laço, primeiramente, ele vai possuir o i+1, que representa a camada de saída. E na próxima iteração vai ser i igual a 0, que é a camada escondida. Porém, independente da camada, nós precisamos obter, armazenar, no caso, as ativações, tanto da camada atual, nesse caso, usada como parâmetro da derivada, na camada escondida, se eu não me engano, aqui é utilizado como parâmetro. E nós também precisamos das ativações da camada anterior, que é dado por essa atribuição. E essas ativações nós vamos estar utilizando para o cálculo do termo de correção dos pesos e dos bias, que são os deltas, no caso. E bom, após o cálculo após o armazenamento dessas ativações, nós temos duas estruturas condicionais aqui, que representa o backpropagation, se ele vai acontecer ou na camada de saída ou na camada escondida, né? Que é o caso do igual a 1 ou igual a 0 na nosso loop do for. Então, no caso da camada de saída, que é esse aqui, nós apenas realizamos uma multiplicação, né, de matriz dado pelo np do numpy.dot, que faz esse trabalho pra gente. E a multiplicação é feita pelo termo de informação delta que foi calculado, minúsculo, vezes a ativação da camada anterior, né? No caso, está sendo transposto aqui para bater as dimensões por causa da multiplicação das matrizes. Mas no caso, aqui nós estamos computando o delta da camada de saída, os deltas, né? E a mesma coisa acontece com o bias, só que no caso do bias é o próprio delta minúsculo K, o próprio termo de informação, de erro. Então, basicamente, no caso da camada de saída, essas são as duas únicas coisas que acontecem. Agora, no caso da camada escondida, nós temos alguns cálculos adicionais. Primeiramente, nós realizamos o cálculo do delta em J, né? Que no caso ele é representado aqui também por uma multiplicação entre o delta K, que foi utilizado também na camada de saída. Só que aqui nós também utilizamos os pesos, né? Então no caso é uma multiplicação pelos delta com os pesos. E tudo isso vai estar gerando pra gente uma matriz que vai estar sendo somada. Então esse valor aqui é um somatório desses produtos. Então, tendo calculado o delta minúsculo em J, nós podemos calcular o delta minúsculo J, que similarmente com o delta K, ele é dado como se fosse um erro, isso daqui, mas não é bem um erro. Vezes também, voltando aqui, a sigmoide derivada nas camadas de ativação atual. Então, são feitos esses dois cálculos aqui importantes na camada escondida. E após tendo eles em mãos, acontece a mesma coisa da camada anterior, que é o cálculo dos deltas, dos pesos, né, os termos de correção dos pesos, que nesse caso é dado pela multiplicação das ativações da camada anterior pelo delta minúsculo J. E no caso dos bias, é simplesmente o delta minúsculo J que nós calculamos aqui acima. Então, esse método aqui, backpropagate, é basicamente isso, né? Em suma, nós estamos apenas atualizando os deltas, tanto da camada de saída quanto da camada escondida, que serão utilizados no nosso próximo método, que é o gradiente descendente. Já explicando ele é bem mais simples que o backpropagate, tendo visto aqui o único objetivo dele é atualizar os pesos e os bias da nossa MLP, utilizando os deltas que foram computados no método anterior.
Então, basicamente, nós apenas iteramos pelas matrizes de peso, né, por meio desse for, por cada matriz de peso das camadas. E também, basicamente, nós armazenamos em variáveis os pesos e os bias da camada atual. E fazemos a mesma coisa com os deltas, que são os termos de correção dos pesos e dos bias. Então, tendo armazenado esses 4 valores, digamos assim, nós já estamos com tudo pronto para estar atualizando. Então, é basicamente isso que acontece nas últimas linhas do método. Então, aqui a gente basicamente multiplica o respectivo delta pela, no caso dos pesos, nós multiplicamos o delta que foi calculado pela taxa de aprendizado, que é passada na inicialização do objeto, do MLP. E no caso do bias, é similar o cálculo, só que a gente utiliza aqui o delta específico dos bias. E basicamente do método do gradiente é isso. Olá pessoal, eu sou o Matheus, eu vou falar um pouco sobre o treinamento no nosso MLP, como o nosso grupo fez isso. Eu vou começar pelo main, que é a nossa interface de console. Então, pelo main a gente consegue ver que aqui é pedido do usuário que ele decida o tipo de treinamento que ele vai fazer, se é com parada antecipada ou sem. Então, dependendo da opção que o usuário colocar, a opção 1 ou opção 2 são chamadas funções diferentes da classe MLP. Treino com parada antecipada na opção 2 e no caso opção 1, treino sem parada antecipada. Fora isso, o que acontece depois vai ser discutido depois, que vão ser gerados gráficos de erro e vai ser chamada os testes com a matriz de confusão. Isso é igual para os dois, mas o que acontece nessa função é o que a gente vai falar agora. Entrando aqui na classe MLP, a gente pode achar essas duas funções. Train sem parada antecipada, que recebe como parâmetro o MLP, as entradas e as saídas, sendo as entradas as imagens que serão usadas no treinamento e as saídas as labels, né, o tipo de letra que ela é. Nessa implementação, a taxa de aprendizado é fixa, mas isso muda na próxima. Bem, aqui a gente inicializa a época atual como 1, inicializa uma array vazia chamada erros época, e enquanto a época não chegar na última época, a gente continua esse loop, inicializando o erro da época atual como 0, e aqui é o for que vai passar dentro de cada imagem. Dentro de cada imagem, a gente vai fazer o feed forward, vai prever essa imagem, vai calcular o erro subtraindo a imagem esperada da imagem que foi de fato prevista, vai mandar esse erro por backpropagation para as outras camadas, porque esse erro aqui é só da camada de saída. Isso daqui já foi explicado. A gente atualiza os pesos, já foi explicado, com gradiente descendente. E aí a gente vai somando todo esse erro de época dentro aqui, erro época, mas usando o método dos quadrados, porque assim não importa se o erro foi falso ou verdadeiro, um erro é um erro. Bem, esse erro é normalizado depois pelo tamanho das entradas e ele toma um append aqui para os erros de época, que a gente vai usar essa lista aqui para criar os nossos gráficos depois, que eu comentei. Isso daqui é uma condição de parada, mas na verdade é uma condição de aceitação que a gente fez para quando o erro chegar nesse número aqui, ele não precisa ficar calculando, já está ótimo e ele vai parar. Mas isso daqui é o erro do dataset de treino, não tem nada a ver com a parada antecipada de validação que a gente vai falar para frente. Então, vamos falar agora, no caso. O treino com parada antecipada, ele funciona igual, tem uma entrada e uma saída, só que ele tem mais um par de entrada e saída, que são os datasets paralelos de validação. A gente vai ter a inicialização igual, com a diferença que a gente tem uma variável que vai armazenar o erro da época anterior de validação. Ele começa com 100, porque ele tem que ser maior no começo do que qualquer erro possível, e 100 já é sempre maior. A gente
vai passar pelos mesmos loops, pelos mesmos laços. A diferença aqui está nessa taxa de aprendizado, que é uma taxa variável. Ela vai pegar aquela taxa de aprendizado que a gente tinha martelado no começo, só que ela vai deixar ela dependente dessa divisão, que é da época atual dividido por 2 vezes o número total de épocas, ou seja, a nossa taxa de aprendizado pode diminuir até pela metade. Aqui a mesma coisa, backpropagate, papapá, o erro de treino aqui, mas a gente vai ter o erro de validação também. Então, a cada 10 épocas, quando a época é múltipla de 10, a gente vai fazer uma validação. E o que é a validação? É esse for aqui. Então, o for vai passar pelo dataset inteiro de validação, vai fazer o forward propagate, ou seja, ele vai prever o resultado de cada uma dessas imagens e vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Vai somar tudo aqui nesse erro de validação através do método dos quadrados, para não importar os sinais. Depois a gente vai normalizar esses erros usando o length da entrada de validação e vai fazer o append aqui nos erros de validação para poder plotar um gráfico depois. Mas isso não é a parada. A parada vem aqui. Se o erro anterior de validação, da época anterior, for menor do que o erro de validação agora, a gente entende que o erro aumentou porque está havendo um overfit. Então, o modelo está se distanciando da generalização que a gente queria que ele se aproximasse, então a gente tem que dar um break. Se não, o erro anterior vale o erro atual e a gente aumenta a época em 1. Então, o nosso treinamento é isso, foi assim que o nosso grupo resolveu. Só para mostrar uma coisa, se a gente rodar aqui somente o MLP sem treinar, o que a gente obtém é isso daqui. Esse é o nosso objeto MLP. A gente pode ver que ele tem pesos 63,35, que seria a primeira camada com a camada oculta, 35 para 7, que seria a segunda camada com a camada de saída, e aqui os pesos estão aleatórios. A gente pode ver que tem todas as cores, eles não seguem um padrão, não que tivesse que seguir também, mas eles são aleatórios. Depois que a gente treina esse modelo, a gente chega nisso daqui, que são os pesos mais treinados. A gente pode ver que eles já têm uma uniformidade, óbvio que não necessariamente eles precisavam ser uniformes, mas isso daqui mostra que houve sim um treinamento, né, que os números mudaram de fato.